Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai falar sobre um assunto que deixou muita gente preocupada aqui na capital paranaense, o fato de Curitiba ser uma das cidades mais caras do mundo e a sexta mais cara do Brasil. Mas a gente já vai debater melhor esse assunto. Antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda bastante a gente a continuar criando conteúdo, além de você ter acesso também a vídeos exclusivos, conteúdos exclusivos e receber os vídeos com um dia de antecedência. Isso mesmo, você assiste aos nossos vídeos antes. E em breve a gente vai criar também outras vantagens para quem apoia o canal. Então, mas vamos lá. Primeiro, a gente já falou sobre a questão do custo de vida aqui em Curitiba. A gente fez um vídeo lá no comecinho do ano justamente falando sobre o tema e agora a gente vai atualizar alguns dados também e contextualizar dentro de um outro cenário. Agora um cenário bem mais amplo. E a gente vai levar em conta aí os números do primeiro semestre de 2024. Primeiro, a gente precisa dizer que essa pesquisa se chama Índice de Custo de Vida e ela foi feita pela empresa Número. A gente vai deixar o link aqui embaixo das reportagens e dos dados que balizaram esse vídeo. Então, primeiro, a gente precisa saber que Curitiba está, sim, entre as 218 cidades mais caras do mundo, ficando na posição 193, mas, em termos de Brasil, ela é a sexta mais cara. Isso é um dado que deixou muita gente preocupada e, para outros, foi apenas a confirmação de algo que a gente tem presenciado no dia a dia. Então, quem está na frente do Brasil, quem está na frente de Curitiba em termos de Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília e Belo Horizonte. A gente precisa lembrar também que numa pesquisa recente da ONU, Curitiba foi eleita a terceira melhor cidade do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Florianópolis. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Ali, naquele bosque verde, bosque, claro que é verde, mas naquele bosque ali no fundo, a gente tem o Parque Gon, que é uma espécie de memorial à imigração inglesa aqui em Curitiba e a gente já tem vídeo sobre ele aqui no canal. A gente está aqui na região do Batel, que é o bairro mais caro de Curitiba, e a gente vai passear aí mais uma vez freestyle pela cidade. Só dar uma olhadinha aqui, olha. A gente não tem um roteiro, um itinerário pré-definido, então a gente vai caminhando. Então, a gente já tem aí as 6 cidades mais caras do Brasil e depois a gente conta lá no final do vídeo quais são as 10 mundiais. Mas o que leva em consideração então esse levantamento, esse estudo? Primeiro, o custo de vida considerado, depois a gente vai explicar como que é, o que é isso exatamente e quanto ele custa aqui em Curitiba. O valor do aluguel também, a gente também vai traçar uma média de quanto é aqui na capital paranaense, o custo do supermercado, ou seja, quanto custa uma cesta básica aqui em Curitiba, depois o preço dos restaurantes, quanto custa comer fora por pessoa aqui em Curitiba e o poder de compra local. O que é, primeiro, esse custo de vida considerado? Quanto custa para você ter uma vida na cidade
desconsiderando o valor do aluguel. Quero só antes mostrar uma coisa para vocês, bem bonitinho, que a gente também está aqui passeando. Para você chegar no Parque Gon, você vai por aqui, tá? Ó. A gente vai até virar ali, mas o que eu queria mostrar para vocês, eu vou ter que atravessar a rua, só prestar atenção aqui um pouquinho, e aí a gente atravessa, tá? Vamos lá. A gente está falando de coisa séria, mas a gente também vai aproveitar para olhar a cidade, obviamente. Dá uma olhada nesse castelinho aqui. Olha só que lindo. Com essa araucária que é símbolo do nosso estado. Acho que vamos virar aqui que é mais plano, fica mais tranquilo para a gente poder caminhar. Então, o que leva em consideração esse custo de vida considerado? É o seu custo do dia a dia, as contas de água, luz, telefone, né? Essas despesas básicas para você viver aqui ou, claro, em qualquer outro lugar. Então, segundo dados levantados pela Band News FM, o link vai estar aqui na descrição, o custo de vida em Curitiba para uma pessoa solteira é na faixa de R$ 2.900. Por uma família de 4 pessoas, esse custo é de R$ 10.000. Obviamente que isso pode variar, inclusive pode se inverter. Uma pessoa solteira pode gastar 10 mil e uma família pode ter que viver com 2.900. Essas são estatísticas, são dados que a gente usa para balizar e ter aí, então, uma ideia desse gasto, dessa necessidade. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. A rua, como sempre, a gente sempre gosta de mostrar. Olha só, muito verde, como a gente sempre fala, que é a cara da cidade. Olha só. Tem tanto verde que tem verde até no fio de luz. Então, é claro que, de alguma maneira, esses dois dados, né, 2.900 e R$ 10.000, são dados teóricos. Por quê? Porque você pode ter, como a gente falou, a inversão ou viver de outra maneira. Aqui, Parque Gon. E vamos lá. Então a gente tem esses dois dados. Depois, qual que é o valor médio do metro quadrado do aluguel? A gente sempre usa o metro quadrado e aqui a gente vai usar uma média para poder ter uma estimativa. O Parque Gon também você pode entrar por aqui, ó. Também é outra entrada possível. Ali é sem saída, então a gente vai para cá. Então, qual que é o valor médio do metro quadrado? Tá em R$ 42. Ou seja, um apartamento de 50 metros quadrados, você vai pagar ali na faixa de R$ 2.000. Obviamente que isso também pode variar para mais e para menos, a gente está usando uma média. A Vila Isabel, que às vezes aparece nos nossos vídeos, está na média de 46, e o Prado Velho, que a gente já mostrou aqui no canal, está na faixa de R$ 66 o metro quadrado, porque ele tem uma universidade perto, então acaba tendo uma espécie de especulação imobiliária, tema que a gente já abordou aqui no Curitibano. Vamos só dar uma olhadinha na rua aqui. Aquela construção ali atrás é o Pátio Batel, shopping que já tem vídeo aqui no canal também. Vamos lá.
Então, claro, como a gente comentou, esses números, esses dados, podem variar de acordo com o bairro, de acordo também com o imóvel, com a negociação que o inquilino faz. Então, tudo isso também são fatores que influenciam esses dados. Uma região muito bonita, né? Olha só, uma casinha simpática, muito simpática essa, por sinal, olha só que lindinha. E aqui a gente vai descer. Vamos lá. Então a gente tem essa questão do aluguel, que a gente já abordou algumas vezes aqui no canal, porque vocês sempre perguntam sobre o tema pra gente. Depois a gente tem também um outro dado importante, que é o valor do salário médio aqui do curitibano, que vai estar entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Veja que a conta não fecha muito bem com aqueles valores que a gente mostrou lá no começo do vídeo, porque, como a gente falou, a gente trabalha com as estimativas, com as médias, com as estatísticas, então isso pode variar. Hoje a gente está gravando esse vídeo no sábado, tá 10 graus, tá bem frio, tá em solzinho assim, mas é um solzinho malandro, porque a gente tá passando bastante frio hoje. Hoje de manhã fez 2 graus, então não tá fácil, tá? Então, Curitiba com aquele inverno que a gente tanto esperou finalmente. Então a gente tem esses dois dados. Depois, a gente tem a questão da cesta básica. Lembra que a gente falou do mercado? Pois é, a gente chegou no custo, então, do mercado. A cesta básica está na faixa de R$ 728,06, o que dá 113 horas e 26 minutos trabalhados em média. Esse é o custo do mercado. Vamos relembrar o que incide no levantamento. O que ele vai considerar? Então, custo de vida considerado, 2.900 para uma pessoa solteira e 10.000 para uma família de até 4 pessoas. Custo de vida mais aluguel. Então, aquele custo de vida que a gente comentou agora e lá no comecinho do vídeo não conta com o valor do aluguel, que é de R$ 42,00 o metro quadrado. Antes eu quero só mostrar isso aqui, que lindo. Acho que a gente não consegue atravessar para lá agora por conta do movimento. Mas é uma ruazinha bem simpática, quem sabe? Vamos ver se dá uma melhoradinha no movimento. Ah, deu. Vai dar. Só para poder passar aqui, que tá muito bonitinho. Por isso que eu falo, é totalmente freestyle e a gente vai passeando mesmo. Então depois a gente tem o valor dos supermercados, que é R$ 728,06. E depois a gente tem o custo. Quanto custa comer fora em Curitiba? A média também é de R$ 40,00 por pessoa. Claro, de novo, isso também pode variar dependendo dos lugares que você escolhe, claro, dia da semana, o prato que você vai comer. Obviamente que uma comida japonesa vai custar muito mais caro do que um prato feito. Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração, mas a média é R$ 40,00. É o que você vai gastar, por exemplo, num café, é o que você vai gastar num restaurante mais convencional, a não ser aqueles do dia a dia.
Então, isso também, claro, dados teóricos. Agora, o que eu acho que é bem assustador é a gente parar para pensar que para você que ganha salário mínimo, precisa trabalhar 113 horas para poder comprar uma cesta básica. É coisa pra caramba. Olha só, sem saída, mas a gente vai mostrar porque é bonitinha. Já conta pra gente como é que é aí no seu estado, na sua cidade. Já deixa pra gente aqui nos comentários, olha só. E aí é interessante a gente parar para pensar nesse contexto de Brasil. A gente sabe que, por exemplo, Rio, São Paulo são cidades muito mais caras, porque são centro nevrálgico, ponto nevrálgico de muita coisa aqui no país. Rio de Janeiro, turismo, São Paulo, toda a questão da economia. Belo Horizonte me espantou um pouco. Brasília, o centro do poder, obviamente, a gente sabe que é caro. Florianópolis é uma cidade extremamente turística, então também faz todo sentido esse valor. E Curitiba também nessa sacola aí das cidades mais caras. Lá no comecinho do ano, a gente fez um vídeo sobre esse tema, falando do custo de vida, falando sobre o tema, e muita gente veio também fazer várias perguntas, e eu acho que algumas delas foram respondidas nesse vídeo também. Gasolina, vamos lá, em torno de 6,10, mais ou menos, um pouco mais eu acho, talvez. O etanol está ali na faixa de 4,7, R$4, a gente já chegou a encontrar a R$4. O botijão de gás está na faixa de R$130, 128, 130. Então, que também são coisas que vocês perguntam. Olha só, mais uma ruazinha que valeu o nosso freestyle do vídeo. E a gente sobe e desce as ruas e vai cansando mesmo. Vocês sempre comentam sobre isso, mas é o que? A gente leva o equipamento, tem aqui agora também a minha colinha para a gente trazer os números certinhos. Então é assim que o curitibano vive. É mais ou menos com essa estimativa de preço. Como é que é aí no seu estado, na sua cidade? Vamos lá, atravessar aqui. Vamos lá. E eu prometi para vocês, né, que a gente ia comentar sobre as cidades mais caras do mundo. Antes, eu preciso só explicar uma coisa. A base dessa pesquisa tem como ponto zero Nova York, ou seja, as cidades cujo custo de vida são mais caras do que Nova York vão estar, obviamente, acima de Nova York, e aquelas que são mais baratas do que Nova York, que também é um centro do mundo em várias questões, também vai estar abaixo dela. E eu vou dizer para vocês que a primeira cidade não é Nova York. Já fica ciente disso. Só mostrar aqui onde é que a gente está um pouquinho. Que a gente veio descendo e eu não mostrei porque tinha gente ali atrás. É sempre desagradável você filmar a pessoa bem de frente, né? Então,
A gente deu uma super volta. E é engraçado que a gente vai caminhando pela cidade e você vai percebendo que tem lugares os quais você não conhece, você nunca passou ou passou muito pouco. Isso eu acho bem legal e é um dos motivos também de a gente fazer os nossos vídeos caminhando mesmo pela cidade, a gente se perder, ter o barulho da cidade acontecendo, as pessoas gritando uma com as outras na rua. Eu acho isso bem legal. E eu faço questão de que isso esteja nos vídeos. A gente poderia falar desse assunto em casa, mas a gente prefere falar dele aqui com vocês. Desse jeitinho curitibano mesmo. Olha só. Aqui eu acho que eu já sei aonde que a gente vai sair. A gente já passou por ali outra vez, mas a gente vai para lá porque tem mais sombra. Tem esse solzinho de inverno que ele parece que não queima, mas ele queima. A gente não vai entrar nos dados das cidades mais caras, porque acho que não vale a pena, afinal o nosso tema é Curitiba. Mas a cidade mais cara do mundo, com o custo de vida mais alto, é Genebra, na Suíça. Depois vem Zurique, também. Opa, só um pouquinho. Zurique também na Suíça. Aí sim, Nova York em terceiro lugar. São Francisco na Califórnia, também Estados Unidos, claro. Depois a gente tem Boston, no estado de Massachusetts, dos Estados Unidos. Depois uma cidade que eu vou pronunciar o nome, mas muito provavelmente está errado, que fica na Islândia. E a cidade se chama... Vamos lá... Opa! Vamos só dar mais uma olhadinha aqui. Onde a gente está. Aproveitar para fazer esse olhar. E a cidade em questão, vamos atravessar aqui. Se chama Reykjavik. Muito provavelmente está errado, não falo islandês. Acho que se alguém aí souber, por favor, coloque a pronúncia corretinha aqui nos comentários. Depois vem Washington. Depois vem Seattle, vem Washington, DC. Depois vem Seattle, no estado de Washington. Depois vem Los Angeles. Engraçado, né? Los Angeles, que fica ali a terra do cinema, né? Onde é a terra dos sonhos, como muita gente chama, tá em nono. E depois a gente tem Chicago, no estado de Illinois, como a cidade mais cara do mundo. Esse é um cenário que, claro, a gente também está abordando de uma maneira teórica, porque a gente sabe que várias questões incidem na prática. Mas a gente consegue ter uma base de como é viver nessas cidades, viver aqui em Curitiba e viver também nesses outros lugares. Outras coisas que vocês também perguntam pra gente, que a gente já chegou a comentar, mas nunca é demais falar. Passagem de ônibus de Curitiba, R$6 ou R$6,13 se você for pagar no cartão de débito ou crédito. R$6 se você pagar no próprio cartão da URBS. Sabia que a gente aqui não imaginava que dando toda aquela volta a gente ia terminar aqui, mas é super legal. A gente já fez, se eu não me engano, o vídeo do Vale a Pena Morar em Curitiba, a gente encerra ele por aqui. A gente está ali atrás do Shopping Novo Batel, que está ali, dá para ver um pedacinho dele, ou seja, essa aqui é a Coronel do sítio. A gente já tem um Mustang ali na frente e um Porsche aqui, um Mustang Sally, a gente estava comentando. E, enfim, Curitiba é isso. Obviamente que
Existem várias outras Curitibas dentro dessa Curitiba, mas é isso, a gente tem essa base para tentar entender como que vive um curitibano, como que é estar na capital paranaense, quanto custa essa estada também. E aí, conta para mim como é que é aí na tua cidade, no teu estado, ou até, a gente sabe que tem muita gente de fora, muitos brasileiros, curitibanos também, que moram fora, que também assistem ao canal. Então, deixa pra gente também como que é nas cidades de vocês. E se você mora numa dessas cidades que a gente citou, dentre as 10 mais caras, fala pra gente se é assim mesmo, se realmente é tão caro. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, já considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e a continuar criando conteúdo, além de você ter acesso a benefícios exclusivos. Olha só, um típico dia de inverno em Curitiba. Lindão, não? E aí, conta pra mim o que você achou desse vídeo. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!